Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Começando aqui mais uma live Café com Quadrinhos aqui da Fantástica Biblioteca Nerd. Eu sou o Eric. Eu sou o Igor, beleza pessoal? E hoje, né, como vocês viram aí no evento aí da live que a gente publicou aí durante a semana, a gente vai falar de 3 HQs hoje. A gente vai falar de Invasão dos Mortos, Nação Fora da Lei e The Witcher, HQ inspirada aí no jogo. Então, É isso aí, o legal, né, Eric, que a gente vai estar citando HQs que fogem do padrão assim comum de quadrinhos, que normalmente é quadrinhos de super-herói, alguma coisa assim do tipo. E a gente vai indicar HQs que são muitas, pelo menos Nação Fora da Lei e o Invasão Zumbi, eles são HQs adultas, né? Sim, e são publicados aqui no Brasil pela editora Gal, né? Também queria salientar isso aqui, que é uma editora pequena, né? Não é muito conhecida, e eles fizeram um trabalho legal com essas HQs, né? E agradecer ao nosso colaborador, que é o J. Silvestre, né? Muito obrigado, jornalista, ele fez uma manja doação muito muito de legal pra quadrinhos, ele escreve pro blog Papo de Quadrinhos, também escreve para a revista Mundo dos Super-Heróis. É um cara bem conceituado aí. Ele fez uma doação aí pra gente com vários quadrinhos da editora Gal e a gente está começando a dar uma olhada nesses quadrinhos. As primeiras que a gente leu agora foram essas e a gente gostou bastante, né? Até do jeito que eles publicaram, tudo. E se você também tem alguma coleção parada, alguma coisa assim do tipo, pode procurar a Biblioteca Nerd que ela será bem-vinda também. E assim como o Jota fez essa doação, várias pessoas já fizeram uma doação para a biblioteca e só conversar com a gente, sua doação vai ser super bem-vinda. Para quem não sabe, né, nós somos uma biblioteca especializada em quadrinhos, né? A gente trabalha com toda a cultura nerd, a gente também tem livros, revistas especializadas, mas nosso foco é quadrinhos. Então aqui na Biblioteca Nerd, você sendo assinante da Biblioteca Nerd, você pode ler quadrinhos à vontade, né? Que essa é a nossa proposta, né? Trazer um volume legal, assim, com bastante variedade de leituras, para atender a todos os públicos, né? Tanto quem está começando a ler agora, quanto quem nunca leu nada, mas tem vontade de começar, até para quem já lê, né? Ou quem está voltando a ler. É uma ideia legal porque aqui você tem um acervo bem variado, né? Onde você vai poder achar de tudo um pouquinho, né? E vai ter sempre uma leitura legal para você. Sempre vai ter, qualquer tipo de leitura vai ter aqui na Biblioteca Nerd. É isso aí, galera. Vamos começar agora fazendo aqui uma apresentação aqui, né, dos quadrinhos que a gente vai falar hoje, né? Então vamos começar e complementar aqui com a galera também, quem tiver online, quem tiver nessa live vendo agora, ou quem chegar, dá um oi aí nos comentários, compartilha essa live, ajuda a gente aqui também, porque com você compartilhando, você ajudando essa live, nosso programa Café com Quadrinhos fica cada vez maior e a gente consegue trazer cada vez coisa melhor para vocês, né? É isso aí, galera. Ajuda aí compartilhando aí pros seus amigos. E escreve, só de se inscrever aí nos comentários, mandar um salve aí pra gente, mandar um oi e tal, já dá uma ajuda aí, né, na visibilidade aí da nossa live, né, galera? Isso aí. Então vamos começar aqui pela HQ Invasão dos Mortos, né, Igor? Isso aí, essa HQ eu achei muito legal, né? Vamos fazer uma breve introdução aqui, né, sobre a HQ, né? Invasão dos Mortos, essa HQ aqui, ó, ela vai contar a história do Sharp, né, que é esse personagem principal, né? Esse Sharp, ele é como se fosse um agente, assim, né, que investiga assuntos paranormais. Porém, ele é um cara que ele é conhecido por ser tipo o cara mais cético do mundo, assim, ele não acredita em nada que é paranormal, nada sobrenatural, nada do tipo. Nada religioso. Tanto é que no começo, quando faz a apresentação do personagem, ele já fala que todos os casos que passaram para ele resolveu e descobriu que não tinha nada de paranormal, que era tudo explicado por lógica, né, ou por ciência, né? E acontece o seguinte, né? Tem pessoas, né, que estão sendo teoricamente possuídas por pessoas mortas, né? Essas pessoas estão
dizendo, alegando, né, que elas são pessoas que já morreram há muito tempo, cada um vai contando uma história diferente, só que todas essas pessoas, elas estão indo para o Canadá, né, mais precisamente para Winnipeg. Então cria todo esse mistério e o Sharp ele é contratado para investigar isso. Então, o plot, né, dessa história geral assim é basicamente esse, né? Você tem ali um cara cético investigando uns assuntos paranormais e você vai ao longo, né, da história, ao longo da trama, você vai descobrir se aquilo realmente é sobrenatural mesmo ou se é uma coisa que pode ser explicado pela ciência. Né? Vai surgindo essas pessoas mortas que estão invadindo o corpo das pessoas, tem um padrão, que são normalmente jovens, e esses jovens estão indo para Winnipeg porque o motivo é bem simples, não tem nada, uma coisa dominação do mundo, nada. Eles querem ocupar o corpo dos jovens e voltar a viver, mas e assim vai acontecendo o início da trama, né? Como eles são mortos, eles dizem ser mortos que estão voltando à vida, eles querem curtir a vida. E assim, pode comentar. Eles querem curtir a vida, né? Então eles estão indo lá para Winnipeg, você não sabe por que eles escolheram aquele lugar, né? Você vai descobrir no final. Mas eles querem, tipo, usar os corpos, né? Curtir a vida até o corpo morrer ali, entendeu? E é isso que preocupa a população, né? Por isso que o Sharp é contratado, né? Tá morrendo muitos jovens, né? O que eu gostei também dessa HQ é porque, assim, foge do clichê de zumbis, né? Porque você pensa em Invasão dos Mortos, caramba, eu li com essa ideia. Nossa, vai ter zumbi, vai ter isso, vai ter aquilo. Não, não tem. Foge totalmente desse clichê de zumbis, né? Então eu achei isso muito legal. E também aí vai estar mostrando muito, os personagens também são bem construídos. O Sharp, um diálogo em cima dele é muito bem construído, as ideias dele são muito bem construídas, e aí acontece os outros personagens, aquele próprio doutor também, é muito bem legal, é muito bem feito. E assim, é uma HQ, como a gente diz, é uma HQ adulta, né? Então, muitos momentos você vai ver o diálogo é muito bem trabalhado. Então, eu gostei muito. No final vai ter um plot twist assim, que não agradou tanto, né? Pelo que a gente conversou, né? Já vamos chegar nessa parte, né? Mas, enfim, é uma HQ ótima, com diálogos muito bem construídos. A arte é um outro ponto que a gente vai levantar aí para vocês, né? Que começa muito bem, mas no meio pro final troca de artista, não que fica ruim, mas você causa um estranhamento, né? E aí você fica meio desconfortável nisso, né? Esse quadrinho, né? Ele foi originalmente publicado lá nos Estados Unidos por uma editora pequena lá, né? E ele foi uma minissérie de 4 capítulos, né? Então até aqui no prefácio, o autor ele dá uma introdução aqui, vou mostrar para vocês. O autor ele dá uma breve introdução, que é como se fosse uma carta, né, dele se desculpando com os fãs pela demora, né, desse trabalho para ser publicado. Tanto é que, como você falou, né, Igor, os 3 primeiros capítulos eles são desenhados pelo John McCrea, né? E depois o último capítulo, o 4º capítulo, que seria o final, ele muda de desenhista, porque esse John McCrea ele foi contratado por uma outra editora maior, aí ele saiu e tal, e eles contrataram o Will Volley, né, pra terminar a série. Então é aquilo que eu tava conversando com você aqui antes de começar a live, né, Igor? É como se você estivesse assistindo uma série, por exemplo, primeira temporada de uma série. Você tá gostando pra caramba. Aí, tipo, no último episódio muda o ator, entendeu? Você, que é isso, mano? Você causa um estranhamento, né? E não nem... A arte dos dois não é parecida nem um pouco, assim, em algumas partes. O próprio Sharp, ele muda algumas cenas, aí você... só pra você ter uma noção, ó, de pegar uma página que já aparece o Sharp. Pra você ter uma noção aqui, ó, esse aqui é o traço, né, do primeiro desenhista, né, o John McCrea. Ele faz um traço assim bem carregado, assim, né, com bastante achuras, tal. Ele usa uma luz e sombra legal também. Aí aqui é o Sharp, ó, o personagem principal da série. Ele aqui desenhado pelo John McCrea, né, o primeiro desenhista. E no final, olha, para vocês terem uma ideia de como que é o Sharp desenhado
pelo segundo desenhista. Totalmente diferente, né, Igor? Totalmente diferente. Então é um ponto que acaba sendo até negativo na história, né? Até tava brincando com o Igor aqui antes de começar a live, que o traço aqui do rosto parece igualzinho um ator que faz a série Brooklyn Nine-Nine, né? Faz Então, o chefe lá do departamento. Fica lá. muito diferente, mano. Muito diferente, né? E eu gostaria de falar um ponto positivo, né? Como o Igor falou aqui também, que a construção da história, né? Já começa com uma cena que eu achei muito foda, assim, ó. Vou mostrar aqui umas páginas aqui pra vocês, né? A primeira cena de introdução, né, do quadrinho, eu achei muito legal porque me lembrou muito o começo daqueles episódios do Supernatural, né? Na fase boa do Supernatural, né? Não no que se tornou Nas hoje, primeiras né? temporadas, né? Porque assim, nessa primeira cena, você acompanha um pastor, né? E aí esse pastor, ele tá lá fazendo o culto dele lá e tal, e você vê que tem pessoas, aqui ó, você vê que tem pessoas dentro do estúdio lá, com um ponto eletrônico, né, do pastor, passando para ele informações, né? Então eles falam assim, pega a pessoa tal, da fileira tal, fala que o pai dela tá chamando ela, alguma coisa assim, porque é tudo armado. Só que aí esse pastor, ele já começa a sair do script lá, do roteiro lá do programa, então dá a entender que tipo, ele tá tendo uma visão de verdade, né? E isso daí é uma técnica muito interessante, assim, porque muitos filmes, eu esqueci como que chama, tem um nome essa técnica, né? Mas muitos filmes, séries utilizam isso na narrativa, né? Que assim, a primeira cena é uma cena curtinha, que geralmente não tem nada a ver assim com... Você pensa que não tem nada a ver com a história, mas aquilo ali é o resumo de tudo que vai acontecer na história toda. Confesso que eu fiquei meio confuso no começo, né? Porque aparece um garoto e fala o nome Tyler Dunn, de alguma coisa. Morto em 1859 por enforcamento, e mostra um moleque correndo. E tipo, vai jogando essas cenas, o personagem mostra jovens e do lado coloca um balão mostrando a pessoa que morreu, né? Uhum. E aí você já fala, mas o que é isso daí? Depois eu vou explicar que os mortos, as almas, teoricamente, dos mortos estão voltando para corpos de outras pessoas. Isso você já fala, puta, que ideia foda. Porque assim, e você pôr o Sharp, que é um dos caras mais céticos que existem no quadrinho, para eles resolver esse problema, e aí vai mostrando os seguintes problemas. Uma parte eu acho muito interessante, pega um moleque de 15 anos que nunca soube a palavra francês e ele começa a falar francês fluentemente. Isso já deixa o Sharp, caramba, eu nunca estou presenciando isso, né? E vai acontecendo essas coisas assim que eu achei sensacional na HQ. Funcionou muito bem, a parceira do Sharp também, né? A Melissa. Nem se tem que falar o nome dela, que é muito difícil. Chinês, né? Mas funcionou muito bem, o Sharp com a parceria dela, né? Eu achei bem legal. Mas o que faltou só desandou um pouquinho no final. Aí você vai ler, você vai ter que tirar suas conclusões. Só perdeu a mão um pouquinho no final por essa questão, né, Eric? Então eu achei assim, como... Com um final bem esquisito, né? Essa cena aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês, bem do começo mesmo, essa cena aqui é a cena onde você vê onde fica claro, assim, né, onde o autor passa pra você todo o ceticismo, né, do Sharp, né? Sim. Nessa cena, ele tá conversando com um cara ali da agência e tal. Aí ele fala assim, e o caso tal, e o caso tal, o caso tal, era... Todos os casos, toda coisa... assim, o caso da possessão de tal pessoa, não, aquilo era uma doença. E o caso dos ataques, não sei o que, aquilo ali era um vírus, tal. Ele vai dando, tipo, justificativa científica para todos os casos que deram para ele. Que realmente aconteceu, só que nesse caso foi totalmente diferente. Então você fica naquela coisa, tipo, no decorrer da história, conforme ele vai com a parceira dele, né, investigando o que está acontecendo, né, com esses jovens que estão ali para o Winnipeg, você sempre fica se perguntando, será que vai ser, tipo, no final, isso daí tá acontecendo mesmo, é sobrenatural e tal?
E aí que eles introduzem um personagem muito interessante também na história, que ele é um cientista lá, né, um doutor e tal, que ele foi fazer uma pesquisa para criar um vírus, que esse vírus ia combater o câncer. O que eles iam fazer? Né? Eles iam soltar o vírus na atmosfera e tal, ele ia combater um câncer lá, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. E só que ia ter um efeito colateral, que ia ser assim, todas as pessoas que tinham alguma doença, tipo uma gripe forte, uma coisa que baixasse o sistema imunológico, eles iam ser atacados com aquele vírus e iam morrer também. Então eles acabaram desistindo, né, de soltar esse vírus na atmosfera e aí esse cara, durante a pesquisa que ele fazia, ele acabou injetando nele, né, um gene, uma célula, não me lembro direito, que era para atacar esse câncer. Ele injetou nele antes de soltar na atmosfera. Só que o que aconteceu é que essa célula copiava os órgãos, né? dele e acabou ele sofrendo uma mutação, né? Começou a substituir todos os órgãos naturais dele, foram substituídos por órgãos artificiais criados por essa mutação. E ele acabou virando um monstro, né? Ficou assim. Mas só que acabou ele ficando super inteligente, né? Porque ele vai desenvolvendo todos os órgãos que iam sendo desenvolvidos por essa mutação que ele criou, se tornavam órgãos praticamente imortais, né? E com uma eficiência muito maior, né? Então, por exemplo, quando o cérebro dele é substituído, ele vira um cara super inteligente. Aqui, ó. É esse personagem aqui, ó. Dá pra ver legal aí, né? E ele é um personagem bem interessante também, então você fica todo aquele mistério. Pra mim faltou trabalhar um pouquinho melhor nele. Então, o que eu achei legal dele é que ele, por ser um cientista e tudo mais, ele chega pro Sharp e ele mesmo fala assim, que ele acredita que aquilo tudo é sobrenatural mesmo. Eu achei um personagem muito foda. E aí fica bem mais confuso na história, você fica bem mais entretido, porque você fala, pô, se até esse cara que é um cientista fudido tá falando que é sobrenatural mesmo, será que é mesmo? Então você só vai descobrir no final, mas assim, você já vê, só pelo plot assim, da história, né, sem dar spoiler nem nada, você já vê que tem dois finais possíveis, né? Ou o Sharp estava certo ou ele estava errado. Tipo, eu acreditei que seria um final, mas eu errei. Depois na verdade foi outro final, só que tipo assim, eu não me importei do final de eu ter errado, sabe? De não ser aquilo que eu imaginei. Mas eu achei que o jeito que foi trabalhado não ficou legal. Não foi de acordo com a construção da história. Né? Foi isso que eu achei. Mas aí cabe a você também, né? A ler, que é um material muito bom. Assim, muito legal a gente legal tá mesmo. indicando ele essa Foge semana. totalmente do que você lê, assim, de padrão de super-heróis, assim. É muito bom você ler essas HQs, assim, principalmente a pessoa que gosta de HQ, porque abre também um pouco a mente, porque quadrinhos não é só de super-heróis. Você vai ler isso daí, por isso que a gente quis separar isso pra você, que isso daí vai fugir totalmente do que você lê. É uma trama super inteligente, muito bem construída, com personagens fodas, e é muito, muito bem feito, assim. Então eu acho que vale muito a pena você ler. E aí vai de você, se esses pontos que a gente levantou vai te incomodar ao longo da história, vai de cada um, mas eu achei uma HQ sensacional, assim, eu gostei bastante. Inclusive, acho que o ponto mais forte pra mim da HQ é o próprio personagem principal, né? Sharp, né? Que a personalidade dele é muito bem construída e, tipo, muito como eu sou fã de Hellblazer, Constantine, né? Eu achei uma semelhança legal, assim, do personagem com o Constantine, por exemplo. Essa coisa dele fazer umas trapaças e tal. Até que tem uma cena aqui que eu até queria ver se eu achava pra vocês, que é uma cena onde ele usa uma trapaça, assim, bem no melhor estilo John Constantine mesmo. Vê se você consegue deixar aí. O que ele faz? Ele vai entrar num lugar que acho que é um pouco antes de mostrar o doutor lá, que é bem na hora que vai mostrar ele. O Sharp, ele tá com a parceira dele, e aí ele vai entrar num lugar que o acesso é proibido, né? E aí ele... essa parte aqui. Ele vai entrar num lugar que o acesso é proibido, né? E aí o que acontece? Os caras lá tem uns guardas, né, armados que não deixam ele entrar. Aí ele pega, ele fala assim, não, você tem que me deixar entrar. Aí ele mostra um crachá em branco.
E aí os caras falam, não, deixa ele entrar aí. Aí E o cara ele pega e espalhou deixa ele o entrar. boato, né? Aí o que acontece? Quando a parceira dele fala pra ele, ué, mas por que você fez isso? Fez alguma magia, alguma coisa assim? Por que você mostrou o crachá em branco e deixaram você entrar? Aí ele fala, não é isso não. Há muitos anos atrás, eu comecei a espalhar um boato, né, entre as forças militares, os policiais e tudo mais, de que existia uma agência de investigação super secreta E que os caras se apresentar o identificam com o crachá em branco. branco. E que quem não deixasse esses caras Ia entrar pra no corte lugar marcial. ia ser executado, vai acontecer várias coisas. E aí, como ele é a polícia, tipo, os militares lá, eles conversam muito entre eles, tem muitos mistérios Fofoca mais assim. que cabeleireira, os É. caras falam. Né? Aí ele conseguiu implementar isso, que é um bagulho de anos, assim, um truque. Aí logo na sequência ele também usa um outro truque, que ele pega lá um cara, que é um pai de uma menina, e ele fala assim, coloquei um explosivo no armário da sua filha, número tal, tal, tal. Aí a mina fala, mas como que você sabia o número? Ele fala, eu não sabia, mas o pai também não ia saber. É. Então ele usa vários truques, Então são. muito É legal, um personagem assim, muito bem construído, sim, muito legal. Então vale a pena aí, essa é a nossa indicação da Biblioteca Nerd, Invasão dos Mortos. E muito legal, vocês vão curtir muito essa HQ. Então vamos para a próxima, Eric. Vamos partir aqui para a próxima resenha aqui de HQ, que é um material aqui que também a gente recebeu aí recentemente, que é a HQ do The Witcher, mas precisamente aqui a Casa de Vidro. Essa HQ do The Witcher, ela traz o conto A Casa de Vidro, né? The Witcher, para quem não conhece, é um personagem de games, né? De RPG e tal. É um personagem bem interessante e ele está inserido num mundo que é de fantasia sombria, né? Chamado Dark Fantasy, né? Então tem bruxas, ele é um Witcher, que é meio que um caçador, né? Desses seres assim sobrenaturais, bruxos, vampiros, um monte de coisa assim. E essa HQ assim, ela lembra muito Hellboy, muito estilo de Hellboy. Total. Não só por ser de fantasia sombria, tal coisa assim mais sobrenatural e mística, mas também pelos traços, né? Que os traços logo de cara eu já achei bem parecidos, né, com o do Mike Mignola, que é o criador do Hellboy, né, que desenha o Hellboy também. Né, só para vocês terem uma noção aqui dos traços, né? E aí tive a surpresa de que no final tem uma explicaçãozinha aqui sobre como eles fizeram a HQ e fala, né, que o desenhista, que é o Joey Carrier, ele se inspira muito no Hellboy, né? E como fala um pouquinho sobre a história, né, do The Witcher. Então, essa história do The Witcher, ela começa, né, com o Geralt. Uhum. Ele encontra um caçador chamado Jacob, né? E esse caçador, ele fala pro Geralt que ele tem uma maldição, que a maldição é que a esposa dele foi raptada, foi morta por umas bruxas, e ela se tornou uma bruxa e ela só fica olhando ele, né? E aí acontece essa história e aí eles vão partir para uma floresta, e vai Mas ele. o Jacob ele quer O encontrar. Jacob quer encontrar essa esposa dele, essa né? esposa, ele quer dar um desfecho final nisso. E aí o Witcher, que é o Geralt, ele falou, não, beleza. Ele fica curioso. Que é curioso, ele quer saber até onde vai dar isso daí. E aí ele vai desenrolar a história, e eles vão para uma floresta, e nessa floresta eles vão acabar se perdendo, e aí eles acabam, pela influência da esposa, teoricamente, que é uma bruxa, um fantasma, eles acabam chegando numa casa. E nessa casa vai acontecer várias revelações. Que é a Casa de Vidro, que é a que Casa dá o de título Vidro. pra história. Essa história ela é muito ambientada nessa coisa dark fantasy, assim, né? Uma coisa dark que tem bruxas, você entra lá tem um cemitério dentro da floresta, então tem muita coisa assim que eu achei muito interessante. E assim, o tom dela é muito escuro, por exemplo aqui, ó. O tom dela, os tons de cor também é tudo muito escuro. Você quando quer destacar alguma coisa, ele destaca, mas sempre mantendo esse tom dark. E eu gostei bastante da química que tem o Geralt e o Jacob também, porque até o início você vai achando bem legal e vai apresentando outros personagens também, né?
e dentro dessa casa ele cria um universo para dentro dessa casa, que a casa tem quartos infinitos, e aí vai acontecendo várias revelações, e dentro dessa casa você vai saber que é uma casa só de amaldiçoados, só de pessoas amaldiçoadas. E nisso fica bem legal, porque fica esse tom pesado, assim, a história, pesado eu digo tom de ambiente, assim, e eu gostei bastante. Um ponto que eu particularmente não gostei foi a arte do Joey Kelly, né? Eu não gostei muito da arte, alguns pontos soa um pouco preguiçosa pra mim, né? Porque alguns pontos de longe os personagens não têm rosto, algumas coisas, tipo um personagem em cada quadro tá de um jeito, mas quando ele quer desenhar fica bem legal, fica bem bonito. É estranho pra mim, porque eu acho a arte do Mike Mignola funciona pra mim, mas dele não funciona pra Vale mim. saber também, teria que pesquisar um pouco mais a fundo se realmente ele faz assim ou se é um defeito aí da arte final, né? Às vezes ele desenha com mais detalhes, mas tem muitos casos, né, que o arte finalista acaba estragando um pouco o traço do desenhista, né? Mas aí não dá pra falar assim com propriedade, porque teria que pegar... Teria que pegar Eu pra fiquei com essa ver. impressão, porque assim, no final, eu vou até mostrar pro pessoal aí, no final tem uns esboços, né, do artista e tal, como que ele construiu as cenas, e eu achei bem mais detalhado assim, sabe, sem a arte final por cima. Então pode ser que o arte finalista deu umas pequenas cagadinhas aí né, por cima, né? Então, galera, foi pra mim esse o único defeito assim da história, mas assim, eu achei legal, vai ter um plot twist no final assim que pega você de surpresa, que vai construindo e você nunca vai pensar que era aquilo que aconteceu pra mim. Foi bem legal, foi muito bem trabalhado os personagens também, né? E o que me chamou muito a atenção foi esse tom que deu assim para a história, né? Aquela questão de sangue, de personagens, lembra muito Hellboy. Se você gosta do Hellboy, você vai achar essa HQ foda. Eu particularmente nunca joguei nada de The Witcher, mas eu ouvi pelos comentários, até na própria contracapa, se trata de um material obrigatório para você, se você gosta, é fã do jogo, e é perfeito também para quem nunca não jogou nada de The Witcher, também é muito legal. E é uma história fechada, né? Tem um começo, meio e fim, é uma aventura, uma história fechada. Vale a pena você ler, para mim é uma ótima história, gostei bastante. Só isso que me chamou tanta atenção foi os detalhes, né? Os detalhes eu não gostei tanto, mas enfim, eu gostei dela, achei muito legal. Mas é só ressaltar aqui o que você acabou de falar, né, Igor, que a gente, né, nunca jogou nada assim do The Witcher, eu mesmo nem conhecia a história, nem sabia, isso que me chamou atenção, nem sabia né? do que se tratava, mas assim, essa HQ ela introduz bem assim, o personagem, né, que é o Geralt, introduz bem o universo em que se passa a história, as raças que tem assim de monstros, entendeu? Ele mostra lá que tem quando eles entram na floresta, tem uma bruxa, né, eles chamam de bruxai, né, que são um tipo de bruxas lá, e eles vão te ensinando um pouco ali sobre os monstros que existem, vai te ensinando sobre um pouco dos poderes que o Witcher tem, né, o que é um Witcher, né, ele mostra lá que ele tem dois poderes, né, que é uma Ard, que ele solta tipo uma magia azul, e ele tem o poder Ignis, que ele solta fogo e tal. Ele carrega duas espadas, uma de prata e uma de aço. Ele tem um colar que ele vibra sempre que tem alguma atividade assim paranormal, tal, alguma coisa. Parece que o colar tem vida própria, sabe? Avisa ele de Quando alguns chega algum perigos, perigo, o colar dele brilha assim. Então tipo, vai te introduzindo, vai deixando você imerso nesse mundo de fantasia que foi construído para o jogo, né? Então não necessariamente você tem que ter jogado o jogo, porque ela é bem explicativa assim e te introduz legal para esse mundo. Uma ótima história de fantasia, assim, é muito boa mesmo. E se você gosta, se você jogou algo do The Witcher ou gosta, fala aí nos comentários se você chegou a ler essa HQ, o que você achou. Porque acho que pra mim seria um prato cheio, pra quem gosta de The Witcher. Porra, sim, o cara ia ler, o cara ia gostar pra caralho, porque pra mim, que eu nunca joguei nada de The Witcher, eu achei sensacional. Imagina então pra quem já é fã dessa série aí. Então vale a pena, é muito bom, gostei bastante.
E fica a nossa indicação aí da Biblioteca Nerd. E The Witcher tá disponível, assim como Invasão dos Mortos. Só você agendar, só você reservar esse quadrinho pra você. Isso aí, galera. Então, esse aqui foi o veredito aqui da Biblioteca Nerd, meu e do Igor, o que a gente achou do The Witcher, né? Nota, assim, eu queria até dar umas notas, eu não sei. Invasão dos Mortos de 0 a 10 eu poderia colocar 8,5 e The Witcher de 0 a 10 eu poderia ter colocado 9. Então, tipo, são notas altas, mas eu tô lembrando, eu vou julgar em padrão que não são de heróis, não são histórias de super-heróis. Padrão, vamos dizer assim, pela expectativa. Pela expectativa que eu como fui são vendo histórias uma história, que a gente né? não conhecia, Então, né? eu Personagens que boto a gente não assim. conhecia, a gente não tinha uma expectativa Foi tão alta. expectativa super baixa, É então... diferente de você pegar, por exemplo, uma história do Homem-Aranha e tal, que todo mundo fala bem, e você já, fala, puta, eu quero ver isso mano, aqui, quero aí você... ver. E acaba aí se você já vai decepcionando. vendo o que acontece. Mas foram notas boas, me surpreenderam. Foram ótimas leituras, assim, né? Legal, então esse aqui foi o The Witcher, né? E agora, eu gostaria de fazer uma pausa aqui entre as resenhas aqui para dar uma indicação nossa aqui da Biblioteca Nerd. De ouro da biblioteca. Que é o que? O canal Terra 52, canal do YouTube aí do nosso parceiro Rômulo Miranda. E é o seguinte, o canal Terra 52 ele é muito legal porque o Rômulo Miranda, ele nada mais é do que um fã de quadrinhos assim como a gente, né? Então assim como a gente teve a ideia de montar a Biblioteca Nerd, né? Empresa voltada para quem curte ler quadrinhos ou para quem quer começar no mundo dos quadrinhos, o Rômulo Miranda ele fez um canal no YouTube que ele aborda também uma ideia parecida com a nossa, assim, porque ele fala assim o dia a dia do colecionador de quadrinhos, que é o caso ele, né? Os problemas que ele enfrenta ali, né? Na compra de um quadrinho que vem errado, tudo mais, assinaturas com algumas editoras. E ele também fala sobre várias curiosidades do mundo dos quadrinhos, Muito bom. que deixa você situado, né? É muito legal para quem está começando a ler quadrinhos, ele explica bastante coisas assim, curiosidades, e assim como ele fala, quando a vontade de você ler extrapola, assim, você busca outros conhecimentos. O Terra 52 é um canal muito legal, dá uma força lá, o link do canal do Terra 52 está na descrição dessa live. É só você ir lá, clicar no canal, se inscrever e curtir os vídeos do Romo. Então, curte lá, galera. Indicação aqui da Biblioteca Nerd. Isso aí, galera. Agora vamos dar continuidade aqui, né, para as resenhas aqui dos HQs que a gente leu na semana, né? Lembrando que essa live aqui, Café com Quadrinhos, nada mais é do que um bate-papo aqui onde a gente toma o nosso café aqui, né? E a gente fala dos quadrinhos que a gente leu durante a semana. E os quadrinhos todos que estão aí no acervo da Biblioteca Nerd, né? Então, se você já leu algum desses quadrinhos ou se ficou com vontade aí de ler, digita aí nos comentários aí também, né? Se você gostou, tudo mais, se ficou com vontade de ler, né? Então, vamos dar continuidade aqui, né, Igor? Agora com essa HQ, Nação Fora da Lei, né? Apresentar esse título aqui para vocês, né? A Nação Fora da Lei... ela foi uma série, né? Foi publicada no formato de série lá nos Estados Unidos, né? Pelo roteirista Jamie Delano. Para quem não conhece Jamie Delano, ele é um cara famosíssimo, é um roteirista britânico, né? Mas que faz trabalhos aí nos Estados Unidos. E ele veio naquela leva de roteiristas britânicos muito bons, assim, por sinal, que o Alan Moore, né? Que é um gênio aí da nona arte e dos quadrinhos, ajudou a trazer para o mercado americano. Inclusive a gente até falou disso aí no podcast que a gente fala do Alan Moore, né, Igor? Sim, veio nessa leva que o Alan Moore trouxe vários roteiristas talentosos ingleses. Nele tá o Jamie Delano. Inclusive tá o Jamie Delano, trouxe nada mais nada menos que Neil Gaiman. Então trouxe Grant Morrison, trouxe. Se você ficou curioso aí para saber um pouco mais sobre essa história, ouve lá no nosso podcast, a gente vai deixar depois o link aí na Inclusive tem de Neil Gaiman e tem de Alan Moore, e aí se você quiser entender um pouco mais do que a gente está falando, quem são esses caras que a gente está falando, a gente tem no nosso podcast e a gente fez o Mestre da Nona Arte de Alan Moore e de Neil Gaiman, então é só dar uma olhada lá. E o Jamie Delano, né, ele ficou conhecido também, muito famoso, por escrever o primeiro arco assim, de histórias da série do Hellblazer, que eu já falei aqui no começo do vídeo, que eu gosto muito
Então eu já fiquei fã do Jamie Delano por isso, né? Sim. Então já me chamou a atenção quando a gente recebeu essa HQ aqui na Ação Fora da Lei, já me chamou a atenção por ser do Jamie Delano, então eu fiquei muito curioso, né, para conhecer. Então essa HQ, né, foi uma série publicada lá nos Estados Unidos, né, eu não sei quantos números foram, mas não é muito grande, né? A Gal Editora, né, que foi o que a gente falou no começo do vídeo, que a gente recebeu alguns materiais deles, né, que o J. Silvestre doou pra gente. A Gal Editora fez um trabalho muito legal aqui com Nação Fora da Lei, né? Porque eles pegaram toda a série e conseguiram compilar ela em 2 livros, ó, pra você ter uma ideia. Dessa grossura aqui, mais ou menos. Pegaram aqui, mas ficou tipo num formato bem legal, achei, porque são 2 livrões com a série toda, então você não precisa... Você não precisa ficar comprando pouco a pouco, você compra, lê o volume 1 e depois lê o volume 2 e acabou. É isso aí, muito agora legal. Falar um pouquinho sobre a história, né, do Nação Fora da Lei, né? Então, falar um pouquinho dessa história, foi o que a gente tinha até conversado. É uma história que foge totalmente do padrão, né? E ela é muito louca porque já começa assim, o protagonista, o Story Johnson, ele vem de uma família de Johnsons, mas isso eu vou explicar lá pra frente. E acontece que ele sofreu um teórico acidente, né? E ele caiu na selva bem na guerra do Vietnã, né? Dos Estados Unidos. E por lá ele ficou durante 25 anos. E durante esses 25 anos ele escreveu alguns livros, algumas coisas, mas beleza. E aí ele ficou com alguns fragmentos de memória da vida dele. E aí ele decide voltar para os Estados Unidos e ele quer recuperar essa vida que ele tinha, né, essas memórias. E aí ele vai atrás da família dele, que são os Johnsons. Os Johnsons, nada mais nada menos, são um clã de pessoas imortais. É isso mesmo, são imortais porque o próprio Story, ele veio para Nova York na primeira vez em 1925 e é um personagem que tem mais de 100 anos e ele não envelhece, assim como os Johnsons. Eles têm um sangue Johnsons e eles não envelhecem. E acontece que ele vai descobrindo que esses Johnsons, os parentes dele, estão sumindo. E aí ele não sabe o que acontece. E vai descobrir depois, que isso está tudo na sinopse, que é nada mais nada menos que o irmão dele, chamado Luva de Pelica, né? Que o irmão dele é um dos maiores vilões assim que tem nessa HQ. E vai descobrir também que o irmão dele tenta matar ele de todas as formas. E vai apresentando os personagens. Eu gostei, nossa, essa HQ eu achei muito foda. Porque assim, o próprio personagem Story, ele é muito legal, ele é canastrão, ele é zoeiro. E eu gostei bastante, o roteiro de Jamie Delano foi muito bem construído para cada personagem. É muito personagem assim também. E assim, no começo, o legal que eu achei foge totalmente de uma HQ convencional. Por quê? Porque ela vai em vários núcleos, né? Primeiro vai ter o núcleo do Story, depois vai ter o núcleo da Ruth, que é a ex-mulher do Story, e depois vai aparecer um núcleo do Luva de Pelica, que ele tem um relacionamento nada legal com o pai dele. E isso vai acontecendo. E ao longo pro meio da história, pro final, esses núcleos vão se juntando. E vai explicando muita coisa que está acontecendo. Mas nessa HQ, o Story ele faz muitas referências e numa sátira, né, Jamie Delano colocou a história dos Estados Unidos, aquela coisa que do humor negro, tem muito humor negro nessa HQ, então ele faz em sátiras, né? E eu gostei bastante, né, dessa HQ. E também o que te chamou a atenção dela? Também, assim? como você falou, né, das coisas do Jamie Delano colocar tipo uma sátira, ele faz muitas alegorias assim com problemas da sociedade americana também, né? Ao longo da história, né, você vai, como você falou, né, tem como se fosse várias linhas temporais, né? Tipo, ele tá contando uma história aqui no presente, o cara tá lembrando de coisas que já aconteceram no passado. Aí você tem os livros que esse personagem principal, que é o Story Johnson, escreveu. Então, muitas vezes você tem personagens lendo trechos desse livro, que são nada mais do que lembranças que ele
catalogou como isso uma Os outros história. pensam, mentira, isso aí nunca aconteceu, você tem nada menos que 35 anos. E o cara tem Pô, tipo o cara mais de 100 viveu anos, né? muito tempo já. Então o Jamie Delano, assim, no decorrer da história, assim, ele vai montando a história, assim, né, com o presente, flashes do passado, vai mostrando vários núcleos diferentes onde está acontecendo arcos de história diferentes, mas que todos fazem parte, né, do mesmo arco, né, da história. E ele vai colocando algumas alegorias, algumas metáforas, assim, com relação à sociedade americana, né? Sim. Então ele mostra, por exemplo, fala sobre religião, né, fanatismo, ele coloca, por exemplo, problemas de droga. Ele coloca um personagem lá que é o menino demônio, ele faz, ele aí prega a questão do cara, da pessoa não saber lidar com opiniões diferentes, né? Porque o menino é nada mais nada menos, ele escreveu uma história na redação da escola dele sobre uma bala para Judas, acho que para Satã. Uma bala para Satã. E por causa de uma redação, a polícia foi atrás da casa dele, que era muito coisa do interior, aquela coisa, tipo, é uma cidadezinha do interior, esse moleque nessa redação... Super religiosa essa cidade. Tipo, o moleque, ele só é um moleque com uma imaginação legal, assim, fértil, que tava inventando uma história, podia ser um escritor, entendeu? Só que o Jamie Delano faz essa brincadeira com a sociedade americana, que tem esse problema do moleque que vai pra escola e mata todo mundo e tal, né? E aí o moleque, o que ele faz? Ele escreve lá na redação dele uma história de um moleque que ele conversa com uma arma e a arma vai falando pra ele que ele tem que levar ela pra escola. E aí então todos os policiais, as autoridades daquela cidadezinha, que é uma cidadezinha que ele trabalha o fanatismo religioso nessa cidadezinha, eles colocam o moleque como se fosse um demônio que o moleque vai querer matar todo mundo. Não era isso, entendeu? E até nesse núcleo do moleque é bem legal, porque eu acho que é nesse núcleo que o Jamie Delano trabalha mais essas questões sociais americanas. Porque, por exemplo, a mãe dele, do moleque, ela fuma maconha na frente do moleque, sabe? Ela transa com os caras na frente do moleque. Então a história é pesada, a história é bem adulta mesmo, né? Não é uma história assim bobinha não, uma história que... E pega outras... trabalha essa questão da imortalidade também dos Johnsons, principalmente do Story, que coloca o Story como se tivesse participado da Revolução de Cuba, que ele trata o Fidel Castro e o Che Guevara como amigos pessoais dele, né? Então, aí você fica até confuso, porque você fala, isso tá acontecendo. Isso é verdade, né? Então, é que ele então... anda com chapéu, igualzinho do Fidel Castro. Ele fala, esse chapéu que o Fidel Castro me deu, ele é da sorte. E aí eu esqueci de ir no outro dia na Revolução, e aí os caras perderam e o Fidel Castro botou a culpa em mim, eu nunca mais pude aparecer lá, porque o Che Guevara morreu. Ele briga com fatos históricos, né? Tanto da guerra do Vietnã também, né? Da guerra do Vietnã. Então, por exemplo, a guerra do Vietnã, essa parte, ele chama as pessoas principalmente as mulheres filhas da guerra. E aí uma filha da guerra salva ele, isso é bem no começo da HQ, e aí ele fica lá num avião, escrevendo livro, fumando erva, e aí ele pega e vai passando o tempo, ele fala, nossa, o tempo passou, e você olha pra filha da guerra, a menina já tá velha já, e ele tá do mesmo jeito, ele fala, nossa, até fala que, tipo, o tempo passou rápido, né? Ele queria transar com ela, mas ele esperou fala ter assim, idade suficiente pra isso. Esperou ter idade, porque, tipo, pra ele o tempo não passa igual passa pros outros, né? E é legal também, tipo, uma coisa que eu achei bem interessante é a parte do antagonista principal, né? Nossa, que é o Luva de Pelica. Ele é um Johnson também, né? Ele é totalmente psicopata, assim, o Luva de Pelica. Ele... você não sabe o que esperar dele. E assim, ele mata os próprios parentes dele, ele mata as pessoas sem o menor peso na consciência. Então, é um antagonista muito foda, genial mesmo. Eu gostei bastante. Ele tem até uns lances sadomasoquista. Ele fala que o suor de mulher é alérgico pra ele não gosta de mulher. Então é bem 13, assim, um Luva de Pelica, né? E também eu achei legal porque os Johnsons, teoricamente, não são todos parentes. O Jamie Delano ele fez essa referência no século XIX,
Johnson era apelidado de ser uma pessoa fora da lei. Uma gíria, né? Era uma gíria para um cara que era chamado de fora da lei. Ah, você é um Johnson. Então é isso. Por isso que às vezes eles falam no meio da HQ. Ou você é um Johnson ou você é um merda. Eles têm essa nomenclatura, assim, ou os caras são Johnson, que são esses caras que têm esse poder, né? Ou são merdas que são o resto da sociedade. Sim. Também é um tipo de uma metáfora, né? Que ele quer dizer que, tipo, às vezes, até com a questão do moleque lá que a gente contou também da escola, porque parece que ele quer dizer o seguinte, que esses caras são fora da lei, são na verdade caras que estão à margem da sociedade. Estão à margem, aí você fica nessa, todos são parentes, todos, alguns não são, e aí fica... É meio que uma metáfora, né? Tipo, os Johnson são como se fossem os caras à margem da sociedade, que são discriminados lá, mas que ele coloca, pelo menos o Jamie Delano, coloca como se eles fossem superiores ao resto da sociedade, né? Que julga eles, né? E caça eles. Isso, né? E assim, essa HQ é recheada de personagens fodas, assim. A Ruth, que é a ex-mulher do Story, também ela é uma mulher, exemplo de mulher forte, fala palavrão pra caralho, e tipo, essa HQ tem muito palavrão também. E assim, todos os personagens são fodas. Ao exemplo do Invasão dos Mortos com o Sharp, é muito bem construído ele. Essa HQ, ela supera porque ela é tão bem construída, com muitos detalhes, muitas referências, muitas críticas, com humor negro. Essa HQ é recheada, assim, se você quer ler uma HQ para abrir sua mente, uma HQ que tem muito diálogo, toda a página vai ter diálogo, mas é aquele diálogo que faz você ficar imerso dentro da história. Interessante, são diálogos que você quer ler, você quer saber, e são cheios de detalhes. E assim, é uma HQ grande, né? Tem bastante história. O primeiro volume, que é uma série, são em 2, né? Esse aqui é o primeiro, tem que ter o segundo. A gente recomenda você ler essa história, porque você vai dar umas risadas, mas você também vai parar para pensar em vários pontos. E, enfim, essa foi uma indicação assim que, pra mim, eu gostei demais dessa HQ. Eu li tudo em um dia e eu gostei bastante, né? E foi isso que eu falei, são pontos que você para pra pensar. Jamie Delano, ele escreveu muito bem e foi isso. Esses são meus comentários. Se eu posso dar uma nota, eu daria 9,5 pra ela. E tem a arte também, né? A arte, falta isso. A arte é feita por 2 caras, se não me engano, são croatas e tal. E é uma arte que eu gostei bastante, né? O traço, assim, é muito bom, assim, muito bonito, sabe? Ela foi lançada pela Vertigo, né? Era uma série da Vertigo, né, originalmente. E a arte eu gostei bastante, apesar de, mesmo sendo preto e branco, tipo, ela dá muitos detalhes, assim, os traços, assim, os rostos dos personagens são bem legais também. E então é uma arte bem legal, assim, tipo, um dos pontos positivos dessa HQ. Um dos, né, pontos positivos foi a arte, mas ela complementa, assim como The Witcher foi um ponto que foi negativo pra mim, que a arte não casa tanto com o roteiro. Pra mim, A Nação Fora da Lei casou muito bem, arte, roteiro, foi muito bem casado, muito bem feito. Vale a pena você ler essa história. E é muito raro, que é graças a Gal que ela fez, né? Fez esse compilado e trouxe pra cá, porque para você achar é muito difícil essa história, e a gente está com material muito raro em mãos, assim. Então, se você quer ler alguma coisa, alguma história que você quer fugir da mesmice, de alguma história que, eu quero experimentar uma HQ nova, essa é uma Nação Fora da Lei, um prato cheio para você. E é muito boa, vai fazer você pensar, e é uma HQ ótima, assim, pra você que quer fugir da mesmice, né? Eu queria completar aqui com um fato curioso, né, sobre Nação Fora da Lei. É o seguinte, muitos críticos, né, nos Estados Unidos e tal, eles traçam um paralelo, por exemplo, dessa questão das metáforas, né, que eu falei aqui, como se a história toda, tipo, a série toda, fosse uma metáfora só, assim, não uma metáfora, mas para uma alegoria, né? Que é quando você mostra uma coisa escondida querendo dizer outra. E que faz uma relação com um filme do Stanley Kubrick, que é chamado Dr. Strangelove, né?
É um filme legal também do Stanley Kubrick, né? Se você já assistiu esse filme, você vai saber do que eu tô falando. Muitos críticos, ali na época que o filme foi lançado, falaram que o filme inteiro era como se fosse uma alegoria para um jogo de xadrez, né? Até como é montado as cenas, todo e o desenrolar da história. E, só que, tipo, eu não sei se tem alguma entrevista que o Kubrick confirma isso ou não, né? Mas os críticos lá sempre falaram isso, né? E aqui nessa HQ do Nação Fora da Lei, a crítica coloca como se, na mesma ideia, só que como se fosse um jogo de pôquer. Como se, tanto é que a própria capa já mostra que o jogo de o pôquer. personagem principal, né? E jogando um pôquer aqui com o par dele, né? Então, tipo, eles colocam isso como uma metáfora. Finge que tá blefando, mas tem um asma na manga no final, né? Sim, é tipo, como se os caras estivessem jogando poker um com o outro, entendeu? Tipo, cada um tem sua mão ali, e eles vai blefando, vai fazendo as jogadas, vai saindo. Então, tipo, como se a série toda fosse uma alegoria para um jogo de poker. O próprio Story e o Luva de Pelica fica nesse jogo. Assim, como se fosse o jogo dele, então, deles, né? Então é muito boa essa HQ, vale a pena, Nação Fora da Lei, Sangue Entre Irmãos, dica da Biblioteca Nerd. Se você quer ler essa HQ, tá disponível, essas 3 aqui, só entrar em contato com a gente e já deixar reservado a sua HQ. E lembrar aqui, né, Igor, lembrar o pessoal aqui que todas essas HQs que a gente mostra na live, elas estão na São da Biblioteca Nerd, né? Todas as nossas HQs em todos programas que a gente faz, a gente indica do acervo da Biblioteca Nerd. Então, se você quer ler, quer alguma coisa que a gente não esteja falando, aí você vai ter que conversar com a gente. Mas essas HQs estão disponíveis e estão no acervo da Biblioteca Nerd. Pra quem não conhece a Biblioteca Nerd ainda, né? Quem começou a assistir agora, a gente sempre explica no começo da live, né? Mas vale ressaltar aqui de novo, né? Nós somos uma biblioteca especializada em quadrinhos, Sim. né? Então, a gente montou um acervo, então todos esses quadrinhos que a gente mostra aqui, que a gente faz as resenhas e tudo mais, são do nosso acervo, e você é só pagar uma assinatura aí mensal, né? A gente tem mais de uma modalidade de assinaturas, né? Você pode ter acesso a todo o nosso acervo. Então, se você ficou curioso, quer saber mais, quer ler alguma dessas histórias, ou saber o que a gente tem a mais no nosso acervo, né? Então, entra aí no link da descrição aqui, a gente deixou o link do nosso site, né? Então entra lá, que lá tá explicando tudo como funciona e tal. Ou pergunta aí direto pra gente que a gente troca uma ideia, né? E aí, quem tiver assistindo essa live agora e que tiver interessado, coloca um aí nos comentários que a gente entra em contato com você. É isso aí, galera. Agora fazer mais uma pausa aqui, né? A gente já fez a resenha de todas as HQs da semana. Então agora a gente gostaria de dar algumas dicas para vocês, né? Dicas de ouro da biblioteca. Vamos começar com a dica aqui do site Metagaláxia, né? Isso aí. O site Metagaláxia é um blog, né? Sobre toda a cultura nerd, né, Igor? Ele é um blog que ele fala da cultura nerd, ele fala sobre filmes, séries, mangás, tudo que o nerd tudo que o nerd mesmo, né? precisa, eles falam. E o mais legal, eles falam sobre resenhas. Atualmente eles estão fazendo uma resenha de Game of Thrones e eles fizeram de todos os episódios da temporada e tá lá a resenha. E é super legal, também eles falam, para quem gosta de game, das antigas, inclusive eu peguei uma indicação do próprio Metagaláxia sobre um museu dos games, eu vi lá por eles, eu gostei bastante, né? E essa é uma indicação também da Biblioteca Nerd, Metagaláxia. A gente colocou o site também na descrição, o metagaláxia.com. Inclusive o link que a gente colocou é da resenha do último episódio do Game of Thrones. Tá lá o link do Metagaláxia e também tem o link aqui da resenha do último episódio de Game of Thrones. O Matheus e a galera lá deu uma força também aqui para a Biblioteca Nerd. E custa você entrar lá na página deles, você vai gostar bastante. E também segue neles nas redes sociais, que tem muito conteúdo para você curtir do Metagaláxia, né? É isso aí, galera. Mais uma dica nossa aí da semana aí. Então vamos olhar os comentários, Eric, para ver quem está participando aí da nossa live. Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui. Aqui. A Daniele
comentou aqui, ó, essas camisas sempre me encantam. E o Rômulo Miranda, que sempre parceiro nosso aí, né? Falou que, cara, como eu queria fazer uma visita a vocês, é uma pena morar tão longe, né? Para quem não sabe, a Biblioteca Nerd está em São Paulo, né? A gente tem a sede aqui em São Paulo, né? Então a gente atende o público de São Paulo. E infelizmente o Rômulo Miranda ele é do Rio, né? Aí não dá para ele vir visitar a gente, mas se você for de São Paulo, né? Fica o nosso convite aí para você fazer uma visita aí pra gente, né, galera? Então, aí vai comentando aí, galera, o que vocês acham das HQs, das nossas indicações, vocês gostaram, e comenta, e também não esqueça de compartilhar essa live, e assim a gente fica cada vez com mais audiência e a gente consegue cada vez trazer mais materiais para você para leitura, né? É isso aí, galera. E gostaria de fechar aqui a live de hoje, né, fazendo 2 convites para vocês, né? O primeiro, né, como eu falei, se você é de São Paulo, né, e você gosta, né, da cultura nerd, você lê quadrinhos, você tem vontade de começar a ler quadrinhos, a Biblioteca Nerd é o lugar perfeito para você, porque o nosso serviço ele é muito voltado para quem quer começar. A gente presta todo um serviço de consultoria, a gente monta sequências de leitura, explica para vocês, né, contextualiza vocês sobre algum personagem, sobre a ordem cronológica de algumas histórias. Então é a consultoria, né? Uma curadoria de quadrinhos que a gente presta esse serviço aqui para todos os nossos assinantes. Então se você é de São Paulo, a gente convida você a vir visitar a gente, conhecer nosso acervo e trocar uma ideia com a gente. A gente está na zona sul de São Paulo, na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, no número 1600. É bem fácil de chegar, né, Igor? Pertinho do metrô Jabaquara, 5 minutos aqui você já está aqui. E toda a galera que vem aqui é super bem-vinda. Se você quiser vir aqui bater uma resenha de HQ, falar das HQs que você está lendo, as HQs que você quer ler, a Biblioteca Nerd é o lugar perfeito. Não só para você pegar quadrinhos, mas é o lugar perfeito para você conversar sobre quadrinhos e o que tiver relacionado à cultura geek. Então, vem aqui visitar a gente, é muito perto, é do lado do metrô, pega um sábado, a gente está aberto aqui também nos sábados, a gente está aberto de segunda a sexta das 9h30 às 6h30 e sábado das 9 às 14, então pode vir aqui, é muito fácil de você chegar, certeza que você vai ser recebido de braços abertos, né? E o segundo convite que eu faço é justamente se você ficou com vontade de conhecer a biblioteca, mas você está aí na correria, não vai ter muito tempo aqui para conhecer, a gente convida você a fazer uma pré-entrevista com a gente. Esse é um esquema bem legal aí que a gente bolou para poder atender todo mundo, né? De uma maneira eficiente e legal. O que a gente faz? A gente faz uma pré-entrevista online para traçar o perfil de leitor de cada um. Para a gente saber se você é um não leitor, se você é um leitor que tem um potencial para ser um leitor assíduo, entendeu? Se você é um cara que já foi um leitor assíduo, mas parou de ler. E com base nisso, né, em algumas perguntas para saber um pouco mais sobre o seu gosto, a gente consegue montar uma sequência de indicações de quadrinhos que a gente tem aqui no nosso acervo, né? Então a gente vai ali em indicações pontuais, né, para fazer você ficar com aquele hype, né, de conhecer os quadrinhos aqui da Biblioteca Nerd. Então a gente também deixou o link na descrição, tá escrito lá, agende sua pré-entrevista, clica naquele link, vai abrir lá uma página, você vai deixar seu e-mail lá e a gente vai te mandar por e-mail essa pré-entrevista e a gente pode trocar uma ideia lá também por e-mail. Sim. Então fica esse convite, né, Igor? Fica esse convite. Se tratando da Biblioteca Nerd, nós fazemos algo super personalizado e isso é feito para você. Se você ainda quer entrar no mundo dos quadrinhos, tem alguns personagens que você quer saber, faz essa pré-entrevista com a gente pega, direciona os melhores quadrinhos para você e aí a gente mostra o resultado e o tipo de leitor que você é. Então faça a sua pré-entrevista e venha visitar a Biblioteca Nerd. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Então, para fechar aqui, nossas indicações do Café com Quadrinhos foram Nação Fora da Lei, The Witcher e Invasão dos Mortos. Durante a semana a gente vai estar postando também na nossa página, né, o link aí do site, onde você vai poder ler a sinopse, né, ler uma resenha mais aí sobre esses quadrinhos.
e já poder visitar o nosso site lá. Isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos Isso aí, galera. encerrar A gente nossa vai live. encerrar e sexta-feira e segunda-feira tem podcast da Biblioteca Nerd. Às 17 horas também a gente tem o nosso podcast. Se você quiser ouvir, a gente normalmente estava fazendo de sexta junto com a live, mas era a parte da manhã. Mas agora a gente mudou. Agora a gente vai mudar para segunda-feira a parte da tarde. Mas a gente vai avisar aí na nossa página. Então curta a nossa página, nossas redes sociais que a gente vai avisar. Mas é isso aí, galera. Então sexta-feira que vem, lá é Café com Quadrinhos número 4, resenha de HQs. Então, um abraço. Falou, galera. Até sexta. Abraço. Até a próxima sexta. E curta lá o nosso podcast aí na segunda.